Bom dia, meu povo, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui para falar dessa palavra de Deus que Jesus deixou na nossa vida. Não é isso, gente? Eu entrei aqui dentro do meu quartinho, tá bom? Para falar da palavra de Deus. Dizer que Deus ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele continua sendo esse Deus. Gente, essa palavra ontem, eu estava lendo aqui na Bíblia ontem. Olha aqui, ó. Gente, minha Bíblia tem a letrinha quase apagada, viu? Mas é assim mesmo que é a cor dela, viu? Aqui, ó. O templo do meu Deus, dele nunca sairão as cravaram sobre ele o nome de Deus meu. O nome da cidade, meu Deus, Nova Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que desceu do céu e deu o seu nome, teu, também o teu novo nome. Jerusalém, Jerusalém, que desceu do céu e deu o seu novo nome. Em Apocalipse, gente, viu? É o 13. É aqui, ó. O versículo é o 13, mas ele é o 4, tá bom? Aqui, ó. O templo de meu Deus, dele nunca sairão as escravaram sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, Novo Jerusalém, que desceu do céu, meu Deus, também o meu novo nome, que tenho ouvido o que ouço que o Espírito diz à igreja. A palavra de Deus, ela é linda, né, gente? Essa palavra, gente, que eu me levanto bem cedo, é que eu fico forte, firme na palavra dele todos os dias. Ela serve para a gente se alimentar, para a gente ficar forte. Gente, é lindo demais quem está na presença de Deus. Só quem está na presença, que lê a Bíblia, que consegue ver a palavra de Deus. Quanto que Deus é lindo, né? Quanto que Deus é maravilhoso na nossa vida, né, gente? Porque sem Deus, minha gente, nós não somos nada, viu? Nós não somos nada, nós precisamos de Deus para tudo. Nós precisamos de Deus para nós trabalhar. Nós precisamos de Deus para nós muitas vezes ter força para aguentar o dia a dia. Não é isso? As tribulações, né? E é essa palavra. Muitas vezes nós estamos precisando realmente de uma porta de emprego. Não é isso? Muitas vezes a gente passa por tanta dificuldade. Mas Deus diz que sempre Ele está no controle. Que Ele é o Deus do ouro, da prata, do tesouro. Quem somos nós para dizer não? E Ele ainda fala: aquele que serve a mim, aquele que vive na minha palavra, Ele sustentará, Ele abençoará, né? Como Ele fez na vida de pai Abraão, né? Como Ele fez na vida da Sara, deu filho a Sara. Não é isso, gente? Tudo que nós pedimos com fé, Deus diz que dá. Não vai ser hoje. Muitas vezes nós pede, não vê nada acontecendo. Mas como a gente espera, Deus traz. E ali é uma alegria. E é onde que nós temos que dar graça todos os dias para Deus. Amanhecer bem cedo, graças a Deus. Né? Eu tenho uma palavra, gente, que eu amanheço bem cedo. Eu digo graças a Deus pro meu esposo, graças a Deus por meus filhos, graças a Deus por meus vizinhos, graças a Deus por todos nós, como nós amanhecemos com vida, gente que eu conheço, entendeu? Graças a Deus por a minha mãe, por meus irmãos, para minhas irmãs, eu falo isso. E graças a Deus por nós estamos na casa do Senhor. Eu falo todos os dias que eu amanheço bem cedo, eu digo desse jeito aqui para Deus. Dou graça. Dou graça. E muitas vezes eu até louvo, dizendo: Senhor maravilhoso. E quantas vezes nós passamos por tantos apertos. E Deus nunca deixou nós sozinhos. Deus sempre abre uma porta pra gente. Esse Deus, gente, Ele é lindo, como a gente está na presença. Como a gente começa a buscar em Mateus, em João, e até em Apocalipse, né, também, né? Como você quer ler, né? Em Salmo. E hoje a vida tá tão boa, gente,
para quem quer realmente ser obediente a servo de Deus, que hoje tem Bíblia online, tem culto. Para quem mora nos interior, muitas vezes não pode ir para a igreja porque fica distante das igrejas, gente. Tem gente que mora no interior que não tem condição de ir numa igreja. Não é porque não quer, porque é distante. Não tem uma igreja lá. Não tem um que fala a palavra de Deus. Eu conheço, eu estou falando porque eu conheço lugar assim. Que fala a palavra de Deus. E muitas vezes ouve por rádio. Entendeu? E essa palavra que Deus diz que nós temos que pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo. Nós não podemos pregar o evangelho só dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Deus pregava o evangelho no sertão, andando nos interior. Deus andava. Deus pregava os 4 evangelhos dele. Evangelizar. Ele fala. Essa palavra, gente, eu tô pregando porque eu fui curada de um câncer. Essa palavra eu tô pregando porque Deus tem me ensinado. Eu passei por muita batalha, muita luta. E hoje eu tenho que dizer que eu dou graças a Deus. Graças a Deus, eu tenho um Deus. Deus vivo, Deus santíssimo, um Deus maravilhoso. E é essa palavra. Vou ler aqui mais um pouquinho da Bíblia, tá? Para vocês, tá? Gente, lê a Bíblia em casa. E minha Bíblia aqui são abertas, mas eu leio. Não é toda hora que eu tô lá, mas eu tiro 2, 3 versículos para me ler ali, para mim, né, me fortalecer na palavra, gente. Não adianta você dizer assim, mas eu leio a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Você lê melhor do que tu que não sabe ler. O que é que adianta? Deus fala aqui na Bíblia. O que é que adianta tu saber ler minha Bíblia de frente para trás, de trás para frente, que tu não lê em casa, tu não prega a palavra nem para um da família? O que é que adianta? E ele ainda fala assim, até o diabo, ele sabe ler a Bíblia de frente para trás e de trás para frente. Por que o diabo sabe ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente? Porque Jesus jogou ele lá de cima para baixo. E ele andava com quem? Com Jesus. Né? Ele andava com Jesus. Mas ele era ganancioso, ele queria tudo que era de Deus. Entendeu? Ele queria ser Jesus. O anjo da igreja que está na Laodiceia, César, escrevi isto, dizendo, Amém. Testemunho fim e verdadeiro, princípio da criança de Deus. Sim, as tuas obras que me feriu e não contém, darei foras, frio e que tem assim, porque os ânimos e não sofri, que tenho visto vomitar-te, deu vontade de vomitar-te da minha boca. Como diz, rico eu sou, eu estou enriquecido, nada tenho, falta, mas não sabe que esse desgraçado, miserável, pobre, cego, conselhar-te de mim, comprasse ou foi provado no fogo, para que te enriquecer. Irão passa, braça, para que te vista e não opera. Vergonhoso da tua nudeza, que já os teus olhos com colírio para veja, repreendendo, castigo todos os quanto ama
e sim, pois, dizê-los e arrepender-te, que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. E o que vencer, lhe concederei, que se sente comigo no meu trono, assim como vencer-me assente com meu Pai. E o seu trono que tem ouvido, ouço que o Espírito diz à igreja. Ele fala mais uma vez sobre isso, né? Que muitas vezes nós somos provados no fogo. E como muitas vezes nós somos provados no fogo, né? Quantas vezes, gente, um vaso de oleiro é provado no fogo? E como nós começamos a ser provados no fogo, nós esquecemos de tudo aquilo que nós vivemos, de todo o sofrimento, de tudo que nós passamos. E nós começamos a pregar a palavra de Deus já totalmente diferente do que Jesus ensina para nós. E Deus fala, miserável, cego, né, que muitas vezes você foi provado no fogo. Um vaso de oleiro, gente, ele tem que ser provado no fogo. Ele não pode ser de qualquer jeito para pregar a palavra, não. Entendeu? E ele ainda fala, Jesus fala sempre como ele ama o que é dele. Os filhos dele, ele disciplina os filhos dele como um pai ou uma mãe dá disciplina a seu filho. Viu? E muitas vezes, quem não passou já por essa fornalha? Quem já não passou igual o Sazak, Bunigro, né? Quem já não passou por a fornalha, né? E é essa a palavra. Como o rei pegou o Sazak, Bunigro, e jogou dentro na fornalha, mas eu esqueci o nome do outro, né? O que foi que ele não passou? Mas Jesus não estava lá dentro da fornalha com eles três? Jesus estava dentro da fornalha. Deus não deixou eles se queimar. Né? Ele não deixou. Ele estava ali, cuidando deles. É isso. E a palavra de Deus é essa. Deus não deixa nós sozinhos. Deus nunca deixa nós sozinhos. Essas palavras que nós temos sempre glorificar o nome. Dizendo, tira. A palavra, ela nos abençoa. Ela nos protege. Ela nos guarda. Ela nos enche. Ela muda a nossa vida. Ela muda o jeito de nós pensar. O jeito de nós agir. Eu tenho visto muita gente dizer assim, mas crente é muito barulhento. Crente é muito zoadento na casa dele. Vai chegar uma vez que ninguém vai ouvir mais a voz dos crentes aqui na terra. Vai chegar uma vez que tem muita gente que vai ficar com saudade de ouvir a voz dos crentes aqui na terra. Porque o Pai Celestial, ele está descendo para pegar o que é dele. Para vir buscar. Os que foi provado na fornalha. O que foi queimado dentro da fornalha. Entendeu? Então vai chegar uma vez que muitos vão se acordar. Deus disse que ele vai chegar como a gente não estiver nem esperando. Como a gente não estiver nem esperando. Ele chega para ir buscar o dele. Entendeu? Vai ter muita gente que vai sentir saudade dos crentes aqui na terra. Vai ter muita gente que ia querer ser crente naquele momento. Porque não é a palavra minha. Não é minha palavra, mas é a palavra de Deus. Que custa tirar 2 segundos, 1 minuto ou meia hora para estudar a Bíblia, para ler a palavra, para colocar em prática.
Vocês já se perguntaram que como Jesus chegar, qual é a resposta que vão dar para ele? Não tive tempo para ler a Bíblia. Não tive tempo de uma igreja. Ele vai dizer, Ave Maria, tanta igreja que tinha na terra, vocês vão sentir falta até das igrejas. Tanta igreja que tinha na terra. Tanto filho, filha minha que eu levantei para pregar a palavra para vocês, meu evangelho aos quatro cantos do mundo que eu deixei para ele na Bíblia, não foi para a boca deles, mas sim eu usei a boca deles para pregar a palavra para vocês. Deus disse, leva o evangelho de graça, não receba nada, dê de graça. Quanta gente eu não levantei para pregar a palavra. Quanta gente eu não falei da minha palavra. Como Jesus chegar, que ele vinha buscar o povo dele, ele vai perguntar. Eu não tive tempo. Eu não tive condição de ler a Bíblia. Eu tinha a Bíblia em casa, mas ela estava cheia de poeira, ela estava encostada, jogada lá. Mas eu não sei ler. Jesus vai dizer até no celular, até nessas coisas eletrônicas, eu deixei a Bíblia para você ler, eu usei gente. Para você, já que você não sabe ler, para colocar na sua casa para você ouvir. Ele vai falar isso. Até nessas coisas eletrônicas. Tem a Bíblia falando 24 horas da palavra de Deus, do testemunho da Bíblia. Ele falou, vem tremor de terra, vem guerra, vem terremoto, vem não sei o que tanto, vem chuva, vem cafanhoto, vem não sei o que, tudo isso já veio. Ele diz que como tudo isso se levantar acontecendo na terra, ele ia chegar. Não tem a hora, não tem minuto, não tem segundo. É de repente. É de repente ele chega. Naquele momento, muitos vão se lembrar dele. Como ele chegar. Muitos vão gritar o nome dele. E ele disse na Bíblia: quem virar as costas para mim, não tem parte comigo. Quem virou as costas para mim, não tem parte comigo. Entendeu? E Deus, ele é bom. Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Quantas vezes irmão e irmã vai para a igreja com vergonha de levar essa palavra? Essa que Deus deixou. Mesmo que você não sabe ler. Mas leve a palavra. Compre uma Bíblia. Leve para a igreja. Nós não podemos se envergonhar do que é de Deus. Tem tantos lugares no mundo aí, de meu Deus para fora, que é proibido ouvir até a palavra de Deus. É proibido ouvir, é proibido até andar com a Bíblia. E aqui nós tem chance que sobra para nós andar com a Bíblia para onde nós for, para a igreja, for convidado. Deus disse como nós vamos para a igreja, que nós vamos sem a Bíblia, sem esta palavra aqui que você está vendo na minha mão. Nós estamos nus. Nós estamos do jeito que nós vimos o mundo. Porque a palavra de Deus não é minha palavra, não. Eu só apenas sou uma pobre coitada mulher, tentando sobreviver como qualquer outra pessoa. Entendeu? Mas sim a palavra dele. A palavra que tem que ser cumprida. Você acha que foi fácil como Jesus foi, como eles pegaram Jesus? Como Judas traiu Jesus?
E Jesus já tinha avisado Pedro, Tiago, os irmãos que estavam lá perto dele, que no meio deles tinha um traidor. No meio deles tinha um traidor e ele disse assim, aquele que eu molhar o pão, que eu dei o pão para ele, aquele é o traidor. E Jesus molhou o pão e deu para Judas. E aí o Jesus ainda olhou para ele e disse assim, não perda tempo não, vá. E Jesus subiu por cima do monte e foi orar. Colocar o seu joelho no chão. Jesus foi orar. E Jesus, como eles chegaram, como Jesus saiu lá da oração dele, da videira, os discípulos estavam dormindo. E Jesus disse assim, você não pode vigiar. Você não pode vigiar por um segundo. Você não pode ficar de vigília. Pouco eu estou orando, vocês estão dormindo. Vigia. E ele falou, vigia. Vai ter muitas coisas que Deus está mostrando. Tem muitas coisas que Jesus começou a mostrar. A terra tocada. A vara de ferro. Muitas coisas. Hoje em dia, meu povo, hoje em dia só não escuta a palavra de Deus, só quem não quer ouvir realmente a palavra de Deus. Porque hoje em dia tem igreja, tem igreja evangélica, tem igreja católica, até por o celular, por essas coisas eletrônicas hoje em dia tem. Os padres 24 horas pregando a palavra. Tem pastor 24 horas falando da palavra e fazendo oração de Deus. Deus disse que ia se levantar vários irmãos no meio daquele ali, que ia ser o pastor verdadeiro, ia ser o escolhido de Deus, e as ovelhas iam sentir o seu cheiro, por o cheiro do seu pastor, as ovelhas iam conhecer quem era o escolhido de Deus. Hoje em dia só não serve o nosso Senhor Jesus só quem não quer. Deus, Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está voltando. Vai ter fome em cima da terra. Vai ter muita doença, muito sofrimento, muito choro. Muito rigido de dente, muita murmuração, muita mentira. Um puxando o lado do outro, outro puxando o lado do outro, outro puxando o lado do outro, outro puxando o lado do outro. E você vai ficar confundido, você não vai saber qual o lado que você quer estar. Naquele momento vai ser um terremoto em cima da terra. Vai ser um terremoto, um tremor tão grande na terra que você não sabe. É na terra. E Deus vai falar. Deus vai falar. A voz dele vai sair como de trovão. Ele vai falar. E naquele momento você vai se lembrar quantas Bíblias eu tinha na minha casa. Quantas Bíblias eu tinha na minha casa. E eu não li a palavra de Deus. Eu nunca tive tempo para Deus. Nunca tive tempo para fazer uma oração. Entrar para o meu quarto, fechar a porta e fazer uma oração. Eu nunca tive tempo para Ele. Para falar do amor que eu sinto para Ti, Jesus. Para falar, Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, poupa a minha vida. Senhor, cuida dos meus. Senhor, cuida da minha família, Senhor. Senhor, realmente eu tenho minha Bíblia em casa. Mas minha Bíblia está coberta de poeira, está se rasgando. Mas eu não tenho tempo de ler. E Jesus vai falar, você tem tempo para tudo, né?
Você tem tempo para ouvir falar mal da vida dos outros, você tem tempo para assistir vídeo, você tem tempo para assistir vídeo de pornografia, você tem tempo para tudo, você tem tempo para andar falando. O único tempo que você não tem é para mim. O único tempo que você não tem é para mim. Porque foi eu que morri na cruz. Por ti. Por mim. Até por mim. Foi eu que perdi minha vida. Dei minha vida para salvar a tua vida. Eu fui chicote. Bateram em mim de chicote. Furaram minhas mãos. Botaram coroa de espinho na minha cabeça. Quantas chicotadas eu não levei nas minhas costas por ti. Quantos pregos que furaram nos meus pés na cruz. E aquele vidro de vinagre que deram para me beber. Tu esqueceu de tudo que eu passei por ti. Para poder salvar, te livrar dos teus pecados. Para te livrar da morte. E tu não tem tempo para orar por mim. Tu não tem tempo para entrar no teu quarto e falar da minha palavra. Dizer quanto eu te amo. Dizer Jesus é verdadeiro. Jesus salvou minha vida. Tu não tem tempo para isso? Quantos jovens não estão precisando de ouvir essa palavra? Quantos jovens não estão precisando de ouvir minha mãe? Eu vi minha mãe orando. Eu vi minha mãe botando o meu nome pedindo para Deus me proteger. Eu vi minha mãe fazendo oração para mim. Quantas vezes eu não entrei e saí, minha mãe tá ali orando por mim, orando por o casamento dela, orando por o meu pai, orando por as pessoas que ela nunca nem viu na vida, que ela mal pede oração, ela tá orando. Deus, tudo isso Deus fala. Deus é verdadeiro, Deus não é mentiroso. Ele não vem mentir. Deus, ele vem trazer o amor. Mas o Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir família. O Satanás, ele vem para mentir, para destruir casa, destruir família. Gente, como você vê uma família ser destruída, não é por aquela pessoa, não, mas é porque ele está usando aquela pessoa e ele está achando bom. A família, gente, na nossa família é família, o nome já diz família. Mas no meio da família aparece sempre um para destruir a família. E ali não é mandado por Deus, não. Eu te garanto que não tem a mão de Deus. Não é eu que falo, mas sim a Bíblia fala. A família, ela tem que ser unida. A família, ela tem que ser restaurada, ela tem que ser abençoada. Entendeu? Hoje em dia, qual da família? Dentro da família que não destrói a vida de outro. Dentro da família. Falando, empurrando o dedo na cara, cuspindo, murmurando. Será que tem parte com Deus? Será que tem parte com Deus? Mas por que ela está falando isso? Porque eu vi com meus olhos. Eu vi. Quantas vezes eu não cheguei na casa de uma pessoa, a pessoa estava chorando, estava se maldizendo, e eu perguntava o que aconteceu. E a pessoa dizia, o próprio sangue, querendo comer a própria família. O próprio sangue. Jesus falou de Davi. O filho de Davi. Vocês sabem o que aconteceu com o filho de Davi? O Davi era um rei, muito rico. Mas o filho de Davi queria o trono do Davi. Mandou matar o próprio pai. Ele não ficou satisfeito com o que o pai dele tinha. Ele queria o trono do Davi. E a esposa, né? Ele queria para ele como fosse esposa dele. Mas Jesus salvou a vida de Davi. Jesus salvou a vida de Davi. Por que que Deus salvaria a vida de Davi? Que Davi também foi um pecador. Davi também traiu. Ficou com a mulher do próprio amigo dele e fez de esposa para ele e mandou matar o próprio amigo na guerra. Por que que Jesus ia fazer aquilo com Davi? Porque Davi, ele se ajoelhou.
Ele se arrependeu do seu pecado. Ele chorou, ele se humilhou, ele se rasgou a veste na frente do Senhor. Passou tempos e tempos Davi se humilhando, chorando. E Jesus perdoou ele. Jesus perdoou. E naquele dia que o filho dele queria tirar a vida dele, Jesus salvou a vida de Davi. E olha que o Davi era um guerreiro. Quantas guerras o Davi não tinha ganhado? Até o rei Saul, Jesus entregou na mão do rei Davi. Se o rei Davi fosse um rei ruim, tinha matado o rei Saul. Mas ele não, salvou a vida do Saul. E essa palavra eu deixo a vocês. Dani, essa palavra eu deixo a vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço que Jesus entre na vida de cada um de vocês e venha abençoar vocês.